Pessoal, eu tenho mais uma reportagem aqui, tinha que ser da BBC, né? Eu gostaria de fazer um contraponto parágrafo por parágrafo, mas a reportagem é muito longa. Vai se tornar entediante. Então eu vou analisar aí mais ou menos o que essa mulher aí quer dizer nesse artigo aí. É uma tal de Laura Bates, pesquisadora feminista. Ela diz que pela primeira vez da história, o machismo é maior entre mais jovens. Olha, em primeiro lugar, eu não acredito em pesquisadora feminista e nem em pesquisa feminista. Porque é ideologicamente deturpada. Se a pessoa tem já uma ideologia própria, ela não vai dizer algo, escrever um artigo, fazer uma pesquisa imparcial. Ela vai pender para a ideologia que ela segue. Mas nós podemos analisar aí qual é a tentativa dela de jogar a culpa nos homens. Então ela diz aqui, ó, que é um movimento de radicalização em massa de meninos e adolescentes, estimulados pelos algoritmos da internet. Mentira! Porque, em primeiro lugar, o que ela quer dizer com radicalização em massa de meninos e adolescentes? São meninos, adolescentes, homens jovens que estão falando a realidade que nós tiramos debaixo do tapete. Estava escondido. E nós jogamos à tona. Agora eles estão replicando isso. Mas para ela, isso é uma radicalização em massa de meninos e adolescentes. E algoritmos da internet, eu não acredito nisso, porque as plataformas ainda têm um viés totalmente favorável às mulheres. Não posso acreditar que os algoritmos das plataformas, das redes sociais estejam favorecendo ah, as nossas verdades, mesmo que nós estejamos falando a verdade, mas não é. Eles não querem que nós falemos isso. Então aqui ela está dizendo que algo que nunca foi visto, que os mais jovens estão tomando atitude que era comum entre os mais velhos. Ah, primeira vez na história, e em diferentes estudos, ah, as atitudes misóginas, antiquadas e obsoletas em relação às mulheres e às meninas se tornaram mais comuns entre jovens do sexo masculino. Esses estudos, cadê os estudos? Sempre, vocês já notaram? Sempre vem com essa historinha. Há estudos que dizem, em diferentes estudos, mas você nunca vê esses estudos. E outra, se vier com estudo feminista, não vale. Ou vem com algo sério, ou se vier com dado de ONG feminista e estudo de departamentos feministas de universidades, não adianta.
Isso aí não vale. Aí ela culpa até a inteligência artificial, que ela diz que há um risco genuíno de que as novas tecnologias joguem os meninos e homens uma nova era brilhante e arrastem as meninas e mulheres de volta à idade das trevas. Dá para levar a sério o que uma mulher dessas aí diz? Não dá para levar a sério. Como é que ela vai dizer? Como é que ela me diz que as mulheres vão voltar à idade das trevas? E os homens vão entrar numa nova era brilhante. Se os dados estão dizendo aí que os homens têm menos estudos, estão nas faculdades, as mulheres estão em maior número, apesar que todo esse empoderamento, também podemos dizer aqui, não está dando aquele resultado que as feministas previam. Mesmo forçando através de cotas e subsídios, não está dando tão certo. Mas, pelos números, ainda as mulheres dominam os estudos em diversas áreas aí. Áreas que, na verdade, não são essenciais ou que não exigem tanta... não são tão difíceis, não exigem tanto do raciocínio lógico, racional. Aí ela continua aqui. Daí ela diz que virou feminista porque sofreu algumas perseguições na rua, algumas importunações. E aí ela não faz um paralelo, mas eu faço o paralelo. Como demonstrando como os probleminhas das mulheres, elas superestimam. E os problemas gravíssimos dos homens, elas ficam de bico calado. Então, por exemplo, o que seria pior? Uma mulher receber assobio de homens numa construção ou um homem ser acusado falsamente de um crime contra uma mulher e ser linchado, ou então ser preso por um tempo, ou às vezes passar 10, 15 anos preso, como já aconteceu aí. Nós temos reportagens falando sobre isso. Os caras saem com a vida destruída. Então vocês vejam que os probleminhas das mulheres, elas fazem isso como se fosse algo trágico. E os homens sendo encarcerados e tá tudo tranquilo. É que nem os salvadores do Ocidente. Os homens sendo falsamente acusados, sendo presos, mas para eles está tudo bem. Para eles nós estamos falando mal das mulheres. Esses bois de canga. Aí ela fala aqui sobre algumas iniciativas das mulheres, como o Me Too, que o Me Too aí foi só os homens perceberem que estavam sendo falsamente acusados, aí começaram a fazer reuniões com as mulheres de portas abertas nos escritórios, pronto.
Acabou-se o Me Too. Aqui, falando que as mulheres têm que atravessar a rua quando veem alguns homens, mas aonde que ela mora? Ela mora numa zona deflagrada de guerra. Eu não vejo isso. Eu não vejo as mulheres atravessando a rua, porque vem vindo dois, três homens. Então, assim, ó, é tudo um exagero para pintar que as coisas, na verdade, estão piorando para as mulheres, quando, na verdade, elas estão nadando em privilégios. Mas o feminismo precisa dessa narrativa. Tem que dizer que está ruim. Senão não vem verba. Senão não vem privilégio. Aqui diz aqui, ó. Ainda ouvimos perguntas como o que você estava vestindo quando ele fez isso? Mas também você bebeu, né? Ou será que você não deu alguma sugestão indevida a ele? Isso não existe mais. Ó. Por exemplo, aqui no Brasil, com a lei Mariana Ferrer, o advogado do acusado ele não pode questionar a vida da acusadora. Então, por exemplo, a acusadora pode ter uma vida totalmente errática, promíscua, mas ele não pode levantar esses dados, porque é proibido agora pela lei. Você não pode tocar no passado da mulher, mesmo que ela tenha aprontado coisinhas. É tudo uma blindagem a favor delas. Novamente aqui, ó, dizendo que a situação das mulheres está longe do ideal. É algo sinistro isso. Jogando números, porcentagens aqui ao léu, mais da metade das mulheres sofrer algum tipo de violência sexual, 2/3 das adolescentes. E aí vocês podem pegar outros exemplos aqui, por exemplo, no Brasil. 1 trilhão de mulheres foi importunada, 2 trilhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica, 10 trilhões de mulheres não podem sair na rua depois das 8 horas da noite, e por aí vai. Né? Os números são jogados, né? São inventados aí por ONGs feministas, né? Os parlamentares todos bobocas, engolem tudo isso aí e vão aprovando projeto e projeto. Então, ela diz que estamos diante de uma geração que acessa determinados sites, aplicativos e outros ambientes online com algoritmos incrivelmente poderosos e treinados para servir conteúdos cada vez mais extremistas. Novamente, né? O que é o conteúdo extremista? Questionar as mulheres. Questionou as mulheres é extremismo. Aqui ela até falou aqui de um menino de 12 anos que
que disse assim, ó, que tinha escutado no TikTok que as mulheres, ele questionou ela, que as mulheres que mentem a respeito de casos de estrufo e arruinam a vida de muitos homens. Segundo o menino, casos como esses acontecem todos os dias. Se for verdade isso aqui que ela está dizendo, o menino está repetindo uma verdade. Falsas acusações aos montes, arruinando a vida de homens. E ela ficou espantada com isso. Quer dizer, ela não quer que a verdade venha à tona. E não quer que os jovens, quanto mais jovens souber disso aí, pior. Porque daí vai haverá mais questionamentos. Aí ela diz que isso aí ameaça a segurança e o bem-estar de meninas e mulheres. Quer dizer, sempre as meninas e as mulheres elas estão em vulnerabilidade, né? Eu não sei o que poderá ser feito mais, né? Arrumar aí carros blindados para carregar as mulheres. Só pode que vão fazer uma coisa dessa. Ah, aí, o que ela quer? Controle da mídia. Controle da mídia para que os nossos assuntos sejam cortados. Eu digo para ela que é tarde demais, mas ela quer que corte isso aí para que o discurso feminista não seja mais questionado. Fala aqui também em pornografia, né? Que não podemos ficar em silêncio num mundo onde a pornografia mostra abertamente mulheres sendo estrunfadas. Ah, eu também acho esses vídeos que não poderiam existir. Tá, mas e a parte das mulheres? Essas empresas, elas recrutaram essas mulheres por livre e elas aceitaram por livre e espontânea vontade. Elas recebem cachê, elas foram fazer essas gravações porque quiseram. Ninguém levou elas à força. Então, cadê a responsabilidade das mulheres? Recai só sobre os homens? Então, as mulheres são marionetes? São seres inanimados que os homens levam para cá, levam para lá? Não, não são. A sociedade gira em torno das mulheres. Como é que elas são dominadas? Ah, aí termina dizendo que buscar uma nova masculinidade. Quer dizer, vira e mexe, os homens é que tem que mudar. As mulheres não têm que rever as suas atitudes, os seus pensamentos, o que elas estão fazendo. Se há algo horrível acontecendo e elas fizeram por livre e espontânea vontade, é culpa dos homens.
mesmo que elas tenham aceitado, que deu o caso dos vídeos, elas aceitaram, mas não, é culpa dos homens. Então, meus caros, está aí mais uma tentativa do sistema em querer passar a perna em nós. Mas nós estamos já bem calejados para não entrar nesse discursinho batido. Era isso aí, meus caros. Até mais.